choro inicialmente foi uma forma de tocar música e após um tempo se tornou um gênero musical. E a roda de choro eu acho que é a coisa mais genial que pode ter, que já existiu, assim. E eu acho que a coisa mais incrível que tem dentro do choro, pra mim, é a roda de choro, que tem toda essa questão de conversas entre os músicos e entre os instrumentos. No começo, vou te dizer, pelo virtuosismo, assim, nossa, que legal isso, como conseguem tocar isso quando eu tava aprendendo quando eu era mais guria, né? E foi mais assim o que me chamou a atenção, aí depois outras coisas começaram a me chamar a atenção, né? Como, enfim, a riqueza melódica, a riqueza harmônica, né? Enfim, a riqueza dos contrapontos. Então tudo isso com o tempo foi somando assim, coisas que foram me chamando a atenção. Comecei a tocar bandolim, tocar choro, me apaixonei pelo choro, por esse ritmo fantástico, né? Esse estilo, né? Esse gênero fantástico de música, onde permite a velocidade e a interpretação convivem em harmonia, e também a improvisação. E sempre gostei do choro, sempre foi uma música que eu vi os grandes músicos tocando, músicos que eu admirava, músicos de outros estilos, mesmo do chamamé, mesmo do tango, músicos da música gaúcha, ou músicos gaúchos como Yamandu Costa, sempre tocaram choro. E o choro sempre me despertou muita curiosidade, e é uma música belíssima, muito rica. E trabalho principalmente com a música brasileira e com o choro brasileiro, e a partir desse gênero também tenho expandido meus horizontes e tocado outros estilos também, mas esse é o meu chão, assim, né, de onde tudo partiu. Falar do choro em Porto Alegre remete a um mundo de atores, práticas e lugares, chorões e choronas de várias épocas. Como musicóloga e flautista colombiana, residente na capital gaúcha há vários anos, propus compreender o sentido do choro na cidade nesse curta-metragem, que é também uma pesquisa etnomusicológica. Foquei em um breve momento dessa longa história, em alguns dos projetos musicais que aconteciam nos primeiros meses de 2024. No meio desse período, o choro foi declarado Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2023, comecei a assistir semanalmente à oficina de choro, espaço de educação musical que oportunizou me tornar aprendiz desse estilo musical. Aqui começa essa história. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, tá? Feliz tá começando aí o 21º ano, vamos dizer assim. A oficina começou em 2004, o primeiro ano. Estamos em 2024. Na verdade, 2003 foi a ideia da oficina, em 2004. Então é o 20º ano dela funcionando. Vocês estão embarcando aí numa nave que está viajando há 20 anos aqui já em Porto Alegre. Mas geralmente eu vou explicar qual é a rotina. Vocês estão chegando aqui, já vai ter um grupo que já vai estar começando a tocar. Tem alguns grupos que já acontecem, já funcionam aqui dentro da oficina. Por exemplo, o grupo do Dick, que não veio hoje, mas vai vir durante, que é um clarinetista. Então tem um grupo que acompanha ele. Tudo bem, seja bem-vindo, pode sentar aqui, fica à vontade. O Marcelo, que é um pandeirista que toca aqui também, então está sempre com a gente. Vários músicos que já estão aí, então tem alguns solistas, né? Os solistas escolhem um repertório, vão escolhendo, quero tocar aquele samba e tal. A gente consegue uma partitura, ou o solista atrás, escrevemos uma cifra, ou o solista atrás acompanhamento, e a gente vai montando grupos. Tem um 7 cordas hoje aqui. É uma das poucas músicas populares, ainda do século XIX, que persistiram, seguem vivas no século XXI.
gente propõe um tipo de música e a partir de um fragmento musical, uma frase musical, a gente desenvolve uma música inteira dentro do padrão que a gente pré-estabeleceu. E a parte da indução é a minha função, porque muitas vezes o grupo não tem costume em compor, não tem técnica ainda de composição, não conhece muito a maneira de compor, então muitas vezes eu vou auxiliando, induzindo. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a harmonia poderia ser essa, quem sabe a melodia não caminha por esse... Então tem essa parte da indução, né? 1, 2, 1, pop. Porque é uma coisa que vem e vai na minha vida, né? Tipo, eu tenho esse período, aí depois quando eu sou adolescente eu meio que renego isso, assim. E aí quando eu, sei lá, tô na faculdade eu meio que resgato, assim. E aí pego o cavaquinho de novo, aí começo a tocar bandolim de novo. Eu me dedico mais ao pandeiro de couro. A função dele no choro, a gente costuma falar que ele é basicamente a cama do ritmo, né? Ele dá essa base rítmica para os solos e para a harmonia. E a escola que eu gosto também, ela costuma fazer bastante contracanto com a melodia, que vem do Jorginho do Pandeiro. E aí acaba que costura bastante com a melodia também, né? Eu acho que é o lance da minha identificação com 7 cordas mesmo, né? Que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que
ao mesmo tempo que tá presente no choro, tá presente no samba também, né? Mas eu acredito que sim, tenha público, tá espalhado, talvez o pessoal, talvez não tanto quanto a época de ouro do choro, mas ainda tem, talvez uns remanescentes dessa época, e assim como eu, que passou de geração. Então eu acredito que tem como ser construído um público, né, que escuta música instrumental. Eu consigo compreender que às vezes o choro em si nem sempre é de fácil assimilação, né, para quem não conhece, ou nunca ouviu, né, música instrumental, ou nunca ouviu um chorinho. Isso não quer dizer que a pessoa não goste, isso quer dizer que a pessoa não vá gostar, entende? Isso é muito... é diferente, né? A pessoa nunca ouviu, nunca vai gostar. Não é isso, ela nunca teve acesso. Então, acredito na construção de um público, assim. E para isso tem que ter espaço, lugares que acolham, assim. Como eu moro mais pra periferia, assim, eu tenho muito aluno interessado no pagode, né, no samba e tal. Mas eles acabam buscando o choro porque alguém numa entrevista falou que aquilo fez ele tocar cavaquinho melhor. Daí eles, eu quero aprender pra ser que nem o Lincoln de Lima, sei lá, que é a referência dele. É um gênero que ele te agrega muito, né, como instrumentista, né, te faz evoluir não só em aspectos técnicos, também aspectos técnicos, mas aspectos auditivos, né, de escuta, porque tocar choro não é só sobre fazer um solo, e sim sobre uma conversa. O choro me possibilitou já ir para palcos com orquestras, né? Então já toquei concertos barrocos, do Vivaldi, por exemplo, né? De música minimalista. O Dimitri Servo compôs um concerto também, eu pude fazer a estreia da suíte concertante dele. Tenho buscado tocar também com a galera do jazz, assim, então buscar uma outra linguagem. Meu avô era um acordeonista, né? Paulo Ercílio Barbosa, e ele tocava gaita ponto com aquela voz trocada, né? Ele abria, saía uma nota, fechava, saía outra. E ele foi fundador do Clube do Choro de Porto Alegre, junto com outros músicos, né? Então eu cresci vendo ele tocar, ele indo pro Clube do Choro, né? Eles gravaram um disco. O grande mestre da época foi Gessé Silva, né? O cara que me guiou justamente para esse gênero do choro. Ele era um especialista em choro. Então o Gessé era um cara que participou, gravou com o Pixinguinha, gravou com o Jacó do Bandolim. Na época que eu era solista, eu tinha poucos caras que acompanhavam. E às vezes tinha mais solista e eu comecei a me dedicar ao violão. Por questão até financeira. Larguei um pouco o bandolim para poder acompanhar os músicos que cantavam e tal. Eu tinha 10, 12 anos, 13 anos, eu viajava com todo o pessoal de 50, 60 anos, eu viajava com eles.
era um encontro de muitos chorões para tocar choro, né? Só que com o tempo foi ficando um viés mais comercial, assim, no sentido de tem que fazer uma festa acontecer, tem que fazer o evento acontecer, né? E eu cheguei a participar do Clube do Choro, então era 1 hora de choro e depois era um baile, assim, né, para as pessoas dançarem. E hoje, se a gente pensa em choro, a gente não pensa em fazer um baile, né? Normalmente é uma roda de choro, ou é um concerto mesmo, num teatro, né? As configurações vão mudando, né? As pessoas vão mudando de lugar, vão se aproximando de outras, é tudo muito fluido, assim, né? Na cena de música, né? Talvez só do choro seja bem complicado tá vivendo, né? Isso a gente acaba dividindo, apesar de a gente gostar muito de tocar samba, o choro ainda é a nossa grande paixão de estar tocando. Enfim, falo por mim e diversos amigos, assim, né, desse meio. Mas viver só de choro seria mais complicado financeiramente falando, assim, né? Viver é um conceito amplo, né? Viver bem, viver mal. Mas o choro sempre foi uma música de menos gente, de silenciosa, no sentido de as pessoas terem que fazer mais silêncio para ouvir a música, e isso incomoda quem está em volta para se divertir, né? Quem quer conversar, quem quer fazer uma festa em volta, na roda de choro ela fica um pouco inapropriada, né? Não fica boa, incompatível, né? Acho que tudo tem seu momento, tudo tem seu lugar, acho que uma coisa não exclui a outra. Os músicos de choro, sobretudo os de hoje em dia, todos tocam samba também. Creio que é importante a gente começar a entender mais essas funções, debatê-las, como o que a gente está fazendo aqui, para que a gente consiga oferecer essa música apropriada ao local que a gente está fazendo e não oferecer em locais que não se destinam, fica aquela coisa mal entendida, aquela música bem mal aceita, às vezes. Acontece muito. A minha vida profissional já começou com 14, 15 anos já, tocando guitarra elétrica e bailes, todos os conjuntos que tinha na região. Depois disso, graças à música, eu fiz concurso para o Exército Brasileiro, e onde eu tocava clarinete e saxofone. Acabei chegando aqui no Parangolé. O Parangolé é uma roda tradicional, né? Tem mais de 15 anos. Então eu vinha de cantinho, tocava uma vela, conhecia, né, o pessoal da oficina, ficava aqui, aí até aos poucos ir me integralizando mais, assim. O choro me traz emoção, assim, sabe? Que é uma música que, mesmo não cantada, só instrumental, ela te passa um sentimento muito bom, assim, né? Enfim, tem apresentações de choro em teatro e shows, né? Tem arranjos camerísticos, enfim, tem diversas formas de tocar choro, em trio, quarteto, e dentro dessas formas tem a roda de choro, que normalmente é um ambiente mais descontraído, onde os chorões se reúnem e dividem os solos, dividem as melodias. E eu chamo de um ambiente democrático porque cada um faz um pedaço da música, né? Um faz o solo, a segundo solo, faz o improviso, todos participam, né? E é uma generosidade ali de intercâmbio. É um espaço semidemocrático,
porque ele não nega a entrada de pessoas, mas ele não dá um acesso democrático a quem não sabe tocar aquela música. As pessoas não são bem recebidas quando elas não sabem tocar e ficam insistindo em tocar. Então, também por isso eu digo que é semidemocrático, porque ela aceita muito bem quem sabe tocar e quer tocar, sem nenhum problema, e não aceita bem quem não sabe tocar e quer tocar. Vai ter aquele olhar, vai ter aquela brincadeira, até, enfim, de tudo. Acredito que tem que ter o lance do respeito, tem muito a ver com o lance da escuta, né? Então, que nem voltando nesse lance da conversa, por exemplo, como se eu estivesse conversando contigo e tu me falasse em cima de mim. Eu acho que é uma coisa que pode ser meio que, se a gente comparar, fazer uma comparação assim, no choro acontece a mesma coisa. Por exemplo, tô solando, meu colega tá solando algo, eu não vou simplesmente me meter no solo dele, a não ser que ele me passe, me demonstre um gesto ou de alguma maneira. Choro, e com qualquer gênero eu acho que merece esse respeito de, se for entrar para tocar o que tu sabe, igual uma conversa, a gente vai conversar sobre, eu vou falar sobre aquilo que eu sei, tem determinados assuntos que eu não sei, então eu vou ter que ter o cuidado e o respeito de falar só aquilo que eu conheço. Ela é uma dinâmica, um bate-bola entre os músicos, e também é um laboratório onde a gente vai se exercitar e buscar se permitir pôr em prática coisas que a gente estuda em casa e que vai ver se vai dar certo aquilo que a gente está buscando dentro de casa no estudo. Na hora da roda de choro a gente está livre para botar em prática tudo aquilo que a gente busca aprender, né? E a gente aprende em grupo, né? Porque a gente, apesar de ter o estudo individual, na hora tu tá fazendo um estudo coletivo, né? Como, sei lá, uma grande família, uma mesa onde a gente compartilha comida. Eu acho que a roda de choro é a mesma energia. Eu acho que é importante ressaltar esse ponto da informalidade e da espontaneidade, que é um ponto que a professora Luciana Rabelo sempre ressalta para a parte educacional, né? Que é o grande desafio de dar aula de choro. É não tornar essa música burocrática. Eu, quando saio do samba, ou vou para a música popular ou para o choro, o que eu faço? Eu procuro tocar aquilo que me agrada. Então eu não tenho a minha origem, aquilo que eu comecei, aquilo que me abriu as portas para poder justamente fazer outros gêneros, foi o choro. O choro foi a base de tudo. Então eu posso te dizer que o choro, para mim, é a minha verdade, né? É aquilo que eu entendo como algo que me dá muito prazer, né? Aquela coisa que te traz um prazer especial. Mas a nossa escolha do nosso repertório ali da roda de choro é princípios clássicos, né? Nós tocamos clássicos do Pixinguinha, tocamos... porque é uma música que ao mesmo tempo, muitas pessoas acham que é uma música morta, né? Ou seria uma música antiga, sei lá, que não é cultuada hoje. O choro está vivo na figura dos jovens, né? Dos músicos que cultuam e levam para as novas gerações. Quem frequenta ali no Parangolé são pessoas que gostam desse tipo de música, e os jovens estudantes. Eu converso muito com as pessoas ali. O mundo do choro é um mundo pequeno, mas composto por gente que gosta muito disso. Então é um nicho musical. Já foi muito menor, está muito maior. A gente vive a época
com certeza em que a gente tem mais praticantes de choro e pessoas envolvidas. E está em expansão. O mundo do choro em Porto Alegre é um mundo pequeno, mas em expansão. Palavras do Matias que dão conta dos matizes ou variadas cores dos choros na cidade e os desafios que tem para existir. Fica a certeza da paixão pelo choro e a continuidade desse gênero musical centenário.